Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero lembrar você que você pode garantir presença na Copa Libertadores da América. Ainda dá tempo no jogo de volta. Jogo de ida você pode também fechar agora, fecha hoje, receptivo com ingresso incluído no Maracanã. Se não tem ingresso, a gente ainda tem. Vai lá, Caravana do Haroldo, tá aí no comentário fixado e descrição, o zap deles, entre em contato. É empresa séria, não é empresa que vai derrubar o teu sonho. Caravana do Haroldo, olha, tem ingresso, é receptivo com ingresso no Maracanã para Libertadores. Brasileiro também tem uma sequência agora importante no Brasileirão, uma sequência, né, com 6 jogos aí decisivos no Brasileirão. A gente tem aí 2 clássicos e 2 jogos de 6 pontos. Agora, é importante a gente falar aqui sobre o jogo da Libertadores de Buenos Aires. Esse jogo de Buenos Aires você pode garantir presença agora também com um preço espetacular. E outra coisa, a final da Libertadores, você que é torcedor de qualquer clube aí que está na Libertadores, você que torce para São Paulo, Palmeiras, Flamengo, independente de qual dos 3 times você torce, está aqui acompanhando a gente e você quer garantir passagem, hospedagem, garantir o pacote da final da Libertadores, você já pode fazer isso com uma taxa bem menor de reembolso para você não perder o seu dinheiro. Você já fecha agora, porque no dia que o Flamengo passar pelo Estudiantes, se Deus quiser vai passar, o preço vai dobrar, o preço vai ficar muito maior. Se você fechar agora, você consegue um preço bom. Se você esperar, vai ficar maior, tá? De qualquer forma, tem reembolso, tá? E o torcedor do Flamengo, se Deus quiser, não vai precisar aí do reembolso, né? Então você pode garantir com a Caravana do Haroldo agora mesmo as suas viagens com o Mengão. Agora, olha só para lembrar você que a gente tem aí também o aplicativo, né, da Bet Oficial da Nação na loja do Android. Então você pode procurar, pode baixar, lembrando que está licenciado até o dia 10 de outubro, normalmente. Então você pode continuar utilizando a plataforma, pode fazer o seu cadastro, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Eu também chego aqui lembrando que tem aí o QR Code de SofaScore para você baixar, é o melhor aplicativo de futebol do mundo. E olha, cara, você tem aí muitas opções aí no SofaScore, mapa de calor, é espetacular. SofaScore, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Bem, vamos começar aqui daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. É isso aí. Roda a vinheta. Tudo bem aqui na frente? Bom dia, Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro-Negro, revista Placar. Rossi, você é um jogador que hoje é praticamente uma unanimidade na torcida do Flamengo, vem sendo muito elogiado, tem feito grandes atuações. E queria saber de você, se você tem esse desejo de ir para a seleção argentina, né? A gente vê que o Flamengo é uma das maiores vitrines das seleções, especialmente aqui na América do Sul. Você vê seus companheiros de equipe indo para a seleção, suas respectivas seleções. Queria saber se você tem essa ambição, se você pensa que essas suas boas atuações nos últimos anos, podemos dizer assim, podem te levar para a seleção argentina agora que falta menos de um ano para a Copa do Mundo. Obrigado. Obviamente, pessoalmente sempre tenho esse desejo, né, de poder ser convocado. Agora, eu acho que o futebol brasileiro é muito forte, não só na América do Sul, sino também no mundo. Hoje em dia, acho que mesmo na última convocatória teve jogadores do futebol brasileiro convocados também na seleção. Mas eu não penso nisso. Eu sei que se eu faço meu trabalho aqui, se meu trabalho aqui é bem feito, em alguma oportunidade essa convocação pode chegar. Não tenho prisa, na verdade, porque meu trabalho é pelo Flamengo no dia a dia, no jogo a jogo, cada 3, 4 dias tem jogo, e meu maior trabalho é manter essa sequência boa para essa possível convocação poder chegar. Posso falar que, obviamente, tenho o desejo, mas não pego isso como se fosse uma exigência dentro de mim, porque eu sou o goleiro do Flamengo, eu tenho que responder pelo Flamengo dia a dia, e se vier a convocação, seja bem-vinda, né? Na verdade que o grupo vem se preparando bem. Viemos de una gran victoria
contra o Juventude no Sul, depois de tantos anos que o Flamengo não vencia lá. Eu sempre falo a mesma coisa, que a gente pensa e de jogo em jogo. Agora, quinta-feira é o primeiro jogo das quartas, vai ser um jogo muito importante em nossa casa, com nossa torcida, com o estádio lotado, como sempre estamos acostumados. E depois vai vir o clássico domingo, mas isso já é depois do jogo de quinta-feira, que é o que a gente pensa principalmente. Mas o principal é nos manter mentalmente forte e nos preparar da melhor maneira para essa sequência que vem agora. Primeiramente, eu joguei lá no Estudiantes, sei o que é a Libertadores para Estudiantes. Sabemos que não tem jogo fácil na Libertadores, não tem, seja na Argentina, seja na Venezuela, no Equador, no país que seja. Sabemos da dificuldade de cada jogo. Mas isso aí, dentro do campo, a gente somos 11 contra 11. Vai ter questões táticas, técnicas, físicas também. Eu acho que vai ser um jogo muito disputado, muito físico, como costuma ser os jogos da Libertadores. Mas a gente tem a vantagem de jogar o primeiro jogo em casa e tentar fazer um grande primeiro jogo para depois ir buscar a classificação lá. E é isso. Eu acredito que se a gente faz um bom primeiro jogo aqui, tem muitas chances de conseguir essa vaga nas semis, mas jogos dentro do campo, são 100, 200 minutos como se joga no jogo de ida e volta e vai ser duro. Foi quizás, eu jogava um time lá, que hoje está na Série B, que é o Chacarita, hoje está na Série C. Não, continua na Série B. Eu jogava na Série C, na verdade, não que era a terceira divisão lá. Aí eu joguei com 18 anos, 19. Aí o Estudiantes foi meu primeiro time da Série A que ele me comprou. Cheguei lá sendo muito novo, com 19 anos. Aí eu cheguei para jogar lá na reserva, como se chama lá, que é como na Sub-23. Consegui jogar lá em 1 ano e meio, 3 jogos no profissional. Depois aí fui emprestado para a Defensa e Justiça, depois aí fui para o Boca, mas já me tocou enfrentar a Estudiantes jogando pelo Boca e um jogo assim marcante, teve um jogo no estádio de Estudiantes, não lembro, acho que vencimos 1-0 e consegui pegar um pênalti lá contra um Leandro Dias, acho que foi, no estádio deles e acho que a gente ganhou ou empatou o jogo, mas tenho essa lembrança assim como positiva contra eles. E encara nosso jogo em casa como fosse qualquer outro jogo, como contra qualquer outra equipe que a gente vem enfrentando em casa. Acho que a gente em casa vem se destacando muito, tendo nosso fator Maracanã muito importante nos últimos jogos. A gente vem fazendo uma boa diferença jogando em casa. Então eu acho que obviamente Estudiantes vai querer levar o jogo para o desconforto, como ele falou, mas nossa perspectiva do jogo e nossa ideia do jogo não vai mudar. Sempre vamos tentar manter a ideia que o Felipe quer. Obviamente ainda não falamos muito do jogo, recém hoje nos apresentamos depois do jogo do domingo e agora começar a preparar o jogo da quinta-feira, mas acho que a gente não vai mudar nada do que a gente vem mostrando dentro do campo, seja em casa, seja fora. E como falei antes, vai ser um jogo muito difícil, muito disputado e a gente tem que saber o jogo que vai ver pela frente. Além de falar de cera, de cachimba, tudo isso que se fala, hoje em dia acho que a Conmebol ainda está mais insistente nisso. Eles passam para a arbitragem também aquela mensagem de não demorar tanto o jogo, eles têm a força de poder dar um cartão amarelo para o goleiro, o jogador que tente quando fazer cera ou perder tempo, quando é indevido. Depois, assim, são situações do jogo que podem acontecer, mas obviamente isso também depende do ritmo do jogo. Se o jogo está muito acelerado, dá uma calma também para o time, se o time precisa. Eu acho que o time precisa, porque são situações do jogo que são para decidir ou descansar ou não em milésimas de segundo, e isso
faz diferença. Mas isso aí não tem, obviamente, a Libertadores é especial. Hoje em dia, como falei, a Conmebol exige a arbitragem ser um pouco mais dura nesse sentido, porque quer mais tempo de jogo. Mas isso aí é com a arbitragem e não comigo. Dentro das possibilidades, o Arrascaeta recriando o Zico. Isso foi o que o pessoal lá do Esse Dia Foi Louco falou e que realmente me fez pensar sobre essa situação envolvendo a idolatria do Arrascaeta, né? O momento que ele vive. Será que já temos aí o camisa 10, o melhor camisa 10 do Flamengo após o Zico? Será que a gente chegou nesse ponto? Será que já podemos dizer isso? O Arrascaeta também superando em muito o Gabigol em títulos, né? Porque ele veio na mesma época que o Gabigol e, pelo visto, vai continuar aí mais 3, 4 anos no Flamengo, até se aposentar, provavelmente. Aí talvez ele vá lá para o Peñarol, mas sai do Flamengo como um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Eu vejo assim. Vamos escutar aqui, olha lá, Esse Dia Foi Louco. Olha só, pegar aqui, ó. Vamos. Olha só, você que é jovem, torcedor do Flamengo, não viu o Zico jogar? O Zico era isso aqui, ó. O Zico era isso. Era isso. Camisa 10, que chegava no ataque, fazia gol de cabeça, armava, finalizava. Arrascaeta tá fazendo gol de cabeça, bate falta. É essa verdadeiro a ponta de posição lança que ocupa Jorge André Arrascaeta no Flamengo hoje em dia. A comparação com o Zico é evidente. Ele faz um gol de cabeça pisando na área. No segundo tempo, perfeito. Ele bate uma falta na trave, uma falta muito bem batida. Então, ó, se você não é o melhor Zico, 10 após o Zico. Não vi Zico, mas vejo Jorge de Arrascaeta. O melhor jogador estrangeiro a jogar no Brasil. Esse cara é enorme. Não, e é o melhor jogador do Brasil no momento. Da história do Cruzeiro. O maior artilheiro da história do Cruzeiro, estrangeiro. Está muito e perto também de ser do Flamengo. O maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. Ou seja, o cara vai ser o maior artilheiro estrangeiro de dois gigantes, o Cruzeiro e o Flamengo. Esse cara aqui não tem jeito. Ele é o melhor gringo que já pisou no Brasil. Concordo muito, tá? O melhor gringo que já pisou no Brasil. Já passou o Petkovic. Muita gente comentando, não vi o Zico, mas vejo o Jorge André Arrascaeta. Eu vi o Zico, mas o Thompson Lima, ele é o melhor jogador que eu vi jogar pelo Flamengo. Lembrando, não vi o Zico ao vivo. Rodrigo Rodrigues, aí me tiveram a brilhante ideia de dar a 10 pro Gabigol. Pois é. O Gabigol que fez gol ontem, né? Pelo Cruzeiro. Zico era mais que isso. Arrascaeta está anos-luz atrás do Zico. Ninguém está falando isso. As pessoas às vezes não entendem o que ele está falando. É o melhor 10 depois do Zico. Tá? A gente tem muitos torcedores que não entendem às vezes a declaração, né? O pessoal está só falando, fazendo uma referência que depois do Zico, o Arrascaeta hoje realmente é o melhor 10, tá? A gente tem aqui uma sequência de jogos muito difíceis, no meio de 2 jogos da Libertadores, inclusive temos uma notícia importante para trazer sobre o Estudiantes, mas com o Arrascaeta jogando o que está jogando, com o Mago jogando o que está jogando, a chance do Flamengo vencer o jogo aumenta, e aumenta muito, tá? Eu vou falar sobre isso, eu só queria trazer aqui também mais uma reação. O Baldasso foi muito sincero. Falou sobre a dívida do Inter pelo Thiago Maia. Eu achei muito importante o Fabiano Baldasso, torcedor do Inter, detonar o Internacional da forma que ele detonou. Olha só. O Inter conseguiu a façanha de contratar o Thiago Maia parcelado, comprar parceladamente o Thiago Maia. 10 parcelas. Não é que se apertou para pagar alguma parcela. Isso acontece, tá? Isso acontece nas melhores famílias. Tá? Tu compra um jogador, daqui a pouco a 4ª parcela tu não conseguiu pagar e tu liga, me ajuda aí. Me bota essa 4ª parcela um pouquinho para adiante. Lá, tá? Não, exatamente. Não é isso. O Inter contratou o Thiago Maia
e não pagou nem a primeira parcela. Olha a vergonha complicado, disso. Baldasso. Não pagou a primeira Não pagou a parcela. primeira. Ou seja, tu já comprou sabendo que tu não ia pagar. Não é que aconteceu um imprevisto. Não pagou a primeira parcela. E agora é sair, né? É triste, gurizada. O Inter vive uma situação horrorosa. Verdade. Verdade. O Baldasso muito bem aí, né? Parcela. O Baldasso muito Vive bem. uma situação horrorosa. Ele foi perfeito aí na declaração dele, mostrando tristeza, insatisfação, preocupação com o Internacional, mas, acima de tudo, mostrando que não concorda com o Inter não ter pago nem a primeira parcela da contratação do Thiago Maia. Realmente é algo inaceitável. Ele manda muito bem. Quando ele fala o Inter, em momento algum ele quis pagar. Ele quis dar um pedala. Ele quis dar um golpe. O Inter quis contratar o Thiago Maia e não pagar. Essa é a realidade. Tá? A gente tem aqui uma informação importante para trazer para vocês com relação aos Estudiantes de La Plata. O relatório médico que trouxeram, o Estudiantes divulgou isso. Tem 2 jogadores importantíssimos que não viajam para o Rio de Janeiro para o jogo de quinta-feira. Estudiantes com 2 desfalques importantíssimos. Tá? O Leandro Gonzalez Pires sofreu uma lesão de grau 3 no tendão da coxa direita. O Edwin Cetré sofreu uma lesão muscular de grau 1 no bíceps distal esquerdo. Nenhum dos jogadores estará disponível para a viagem ao Brasil. Tá? Então, os 2 jogadores, Estudiantes de La Plata, terá 2 ausências de peso. Né? O zagueiro Leandro Gonzalez Pires, considerado o principal jogador do time argentino, que pode ajudar a fazer ali uma retranca contra o Flamengo, jogar por uma bola. Esse cara não vem. Isso é uma notícia, não vou dizer que é boa, não vou comemorar que o cara está lesionado, mas para o Flamengo é um desfalque muito importante para eles. Tá? E o atacante, o Edwin Cetré, né, ele não viajou também, então estão fora da partida no Maracanã. Tá? Notícias aí importantes envolvendo essa decisão aí das quartas de final da Copa Libertadores da América. Lembrando que o River Plate venceu os Estudiantes aí na casa deles e joga contra o Palmeiras, e o Estudiantes, que perdeu para o River, enfrenta o Flamengo e vem desfalcado. Tá? O Flamengo também pode ter alguns desfalques aí que está tentando recuperar. Olha, a gente... Zoca está aqui comigo hoje. Olha só, o José Boto abriu o jogo sobre o Mickey Johnston, né, o Mickey irlandês, e apontou que o Flamengo vai investir em nomes mais alternativos nas próximas janelas. Tá? Que a quase vinda dele não impede que o Flamengo faça esses movimentos, e as boas contratações que o Flamengo fez, né, provam que eles sabem o que estão fazendo. Mas era uma aposta, era um jogador que você contrata barato e depois ele valoriza. Né? É uma contratação barata que depois ela se torna uma venda cara, se ele dá certo. Olha só, o diretor de futebol destacou que o Flamengo precisa fazer mesclar apostas menos conhecidas com jogadores já consagrados, e usou um exemplo para ilustrar a situação. Abre aspas. Se o Juninho tivesse feito 20 gols, talvez tivéssemos contratado o Mickey sem grande problema. E aí o Flamengo investiu quase 300 milhões na janela mais cara da sua história, mas desistiu da contratação do atacante irlandês, o Mickey Johnston, monitorado pelo scout e avaliado em 5 milhões de libras, cerca de 37 milhões de reais. O veto do presidente BAP gerou atrito com o diretor José Boto na época, que em entrevista ao UOL admitiu o erro de timing, já que Mickey seria o primeiro reforço da janela, e criticou a cultura do futebol brasileiro. Abre aspas. Acho que houve uma questão de timing, porque se ele não fosse o primeiro, se fosse no meio, entre Saul e Samuel Lino, se calhar a torcida tinha outra reação. É óbvio, o trabalho de scouting é trazer jogadores que ninguém conhece. Eu venho de um país que é bem famoso principalmente por esse tipo de movimento. Vim buscar aqui jogadores como o Davi Luiz, que em Portugal ninguém tinha ouvido falar. Há uma cultura enraizada de fazer isso em Portugal, que aqui no Brasil vão ter que acabar por fazer. Tá? Muitos dos clubes, o Flamengo não,
até porque não precisa, mas muitos dos clubes vão ter que começar a fazer isso e gerirem mais para aquilo que são as necessidades mais deles, né, reais deles, do que gerirem para fora, para a mídia, para a torcida. Querendo dizer que mandou um recado aí o José Boto, querendo dizer que não tem que fazer as coisas por pressão de torcida e de imprensa, tá? Reclamou aí em todas as letras que o fato do Juninho não ter ido bem, não ter dado o retorno que se esperava, prejudicou a contratação do Mickey Johnston e deixou claro que por ele não tem que acatar pressão de torcida e não tem que acatar pressão de jornalista. Isso aí eu concordo, mas que funcionou positivamente para o Flamengo fazer uma janela boa, funcionou, né? A verdade é essa. O Flamengo fez uma ótima janela, gastando bem menos que Palmeiras, menos da metade que Palmeiras e Botafogo. Para mim, contratou melhor que eles e evitou de trazer um jogador que era de caráter duvidoso. Mas óbvio que o scout ele vai fazer esse tipo de coisa. A questão toda é que os números dele não eram bons, né? Ele estava com os números muito baixos de assistências, de gols, e isso aí assustou a galera. Se fosse um scout onde o cara, por mais que desconhecido, tivesse números interessantes, era outra coisa. A questão é que ele não tinha esses números interessantes, né? Esse foi o fator aí determinante, né, pro Mickey Johnston sofrer pressão aí da torcida, dos jornalistas nas redes, e que acabou, por fim, o Flamengo não contratando o jogador. Eu acho que o Flamengo, sim, tem que investir em algumas apostas, mas com cuidado também para não gastar muito dinheiro, como foi o caso aí do Juninho, que não foi também tão barato e que a gente sabe que não rendeu o esperado. Olha só, o Arrascaeta vive o seu prime no Flamengo. Eu estava falando sobre ele ser o melhor camisa 10 após o Zico, e não é comparar com o Zico, é ele ser o melhor após o Zico, tá? Ninguém está comparando. E ele vive o seu ano mais goleador em 2025, igualando o recorde de 18 gols que tinha em 2019, mas em menos jogos, 43 contra 52. Além dos gols, ele também contribuiu com 13 assistências, mostrando que segue sendo peça importante no ataque do Flamengo e decisivo em jogadas de criação e finalização. Tá? As temporadas dele com mais gols, 2018, pelo Cruzeiro, 15 gols em 48 jogos, 2019, 18 gols em 52 jogos, e 2025, 18 gols em 43 jogos, e tem mais assistências, tem 13 assistências. Então, a gente está falando de 31 participações diretas em gol do Arrascaeta. É monstruoso, tá? Isso aí são números impressionantes. Olha só, o Flamengo alertou a torcida com relação a ingressos falsos, tá? Na nota oficial, o clube alerta para a existência de um site falso que está circulando na internet e imita o visual oficial do clube com o objetivo de enganar torcedores. O único canal de vendas oficial do Flamengo é ingressos.flamengo.com.br. Importante essa informação, tá, galera? Olha, trazer aqui também os comentários dos torcedores com relação à entrevista do Boto sobre o Gerson, né? Ele falando que o Boto falou, né? Vou repaginar aqui, sempre tive a sensação que o Gerson, apesar de ter renovado, aspirava a mais salário. É natural, isso não é uma crítica. Percebíamos também que o Zenit poderia voltar à carga. Então, baixar a cláusula foi para obrigar a recebermos o dinheiro à vista. Se mantivesse os valores que estavam, obrigaria a mais uma negociação com desgaste. O que pensamos foi, colocamos um valor que o clube pode pagar à vista e isso foi acordado com o staff do Gerson. Então, foi combinado, o Gerson queria ir embora, eu sempre falei isso, o staff dele queria que ele fosse embora, o seu Marcão queria que ele fosse embora, o Boto deixou isso claro, que o Flamengo abaixou a multa já esperando que ia ter confusão, ia querer salário maior, ia querer fazer negociação. O Flamengo abaixou a multa e falou assim, paga esse valor aí à vista e vamos receber, e é melhor do que ficar nessa loucura. E o Flamengo foi lá e contratou o Saul. Simples assim, né? E aí os torcedores... o primeiro comentário, o Val, e viva o Saul Níguez. Sensacional. Cara, isso aí, esse é o comentário. Tá? O Ivan Tomás, por incrível que pareça, o Flamengo melhorou. Melhorou e muito com a saída dele. Agora se trata de um grande jogador.
Ok. O João Vitor Soares, ele decidiu o destino, graças a Deus. Saul 100 vezes. Pô, né? Torcida aí agradecendo a saída do Gerson e a vinda do Saul. Né? Se ele queria ir embora, queria receber mais no Zenit e se esconder para a seleção brasileira, ficar lá escondido, ele conseguiu. E o Saul veio e está jogando mais do que ele jogava, está arrebentando, né, o Saul. O Rafael Leonardo falando que espero que não volte tão cedo. O Rafael Canaza já fala diferente. Eu também acho que tem que pregar o respeito. O Gerson é monstro, gosto muito do Gerson. Neuer ficou minúsculo perto dele no Mundial. O problema dele são as decisões que ele toma na vida, que atrapalha a carreira dele, como afeta também, né? É um jogador que não se intimida em confronto contra times gigantes do futebol mundial. Tem uma personalidade que é fundamental para jogar uma Copa do Mundo pela seleção, mas está escondido lá, né, gente? É uma pena deixar se influenciar pelo pai dele. Comentário do Rafael Canaza, tá? O doutor Carlos Alberto Mendes mandou: Saul muito mais jogador, tá? Eu gostei do comentário anterior do Canaza, porque o Gerson também, a gente não pode cuspir no prato comer, o Gerson também foi muito bom no Flamengo, né? O Sierra Klein falando: foi melhor mesmo, pois o Saul tá jogando bem mais na posição do Gerson. Cara, e aí o Saul dá mais opção ali também como primeiro volante, né? Eu também tô gostando muito do Saul. É isso, galera. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!